vídeo do nosso canal Mulheres de Salto Alto. Eu sou a Lara. Eu sou a Valéria. Nós estamos aqui com a Michele. Ela é neuropsicóloga, ela trabalha com técnicas de neuroprocessamento e atende não só homens, mas crianças e mulheres. E um dos seus maiores públicos está nas mulheres. Por isso nós trazemos a Michele aqui nesse dia para contar um pouco mais para nós sobre traumas na sexualidade. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Me sinto honrada com esse trabalho que vocês têm feito, muito importante, de trazer essa abertura, né, sobre esta área que ainda tem tantos tabus. Realmente, a sexualidade ela ainda traz muitos mitos e muitas dúvidas. Nós que trabalhamos com mulheres no dia a dia, a gente quer trazer mais clareza, mais entendimento para você, mulher. E essa questão do trauma é algo muito pertinente, não é, Valéria? Isso. Como o trauma impacta na vida de uma mulher, né? Por isso nós queremos que você, Michele, comece trazendo para nós qual que é a referência, qual é a realidade do trauma na vida de uma pessoa. Bom, primeiro eu vou trazer o que é o trauma, né? O trauma, ele é igual ao perigo. É uma situação de estresse inevitável. Ou seja, foi uma coisa que a pessoa não escolheu, ela não quis, mas ela passou por aquela situação de estresse intenso. E o que traumatiza, né? Porque o trauma, ele não é a situação em si. O trauma é a pessoa se sentir sozinha e sem recursos para resolver aquela situação que tem sido demasiadamente intenso para ela. A maioria dos traumas, eles acontecem na fase da infância, até a adolescência, que é quando a criança não tem muito recurso cognitivo para lidar com determinadas situações. Então, o trauma, ele não necessariamente ele é só aquilo que aconteceu. O que traumatiza também pode ser o que não aconteceu, né? Por exemplo, a falta do toque, a criança que não teve um afeto, um carinho mesmo, né? De abraço, do toque. Ele pode ser a falta de ser percebida, porque é inerente do ser humano a necessidade de pertencimento. E as crianças que não se sentem percebidas, né, no ambiente familiar, ela busca recursos, ela busca de outras formas esse olhar direto para ela. Então seria isso, o trauma é aquilo que foi muito impactante para o cérebro e que a pessoa não conseguiu resolver aquela situação. E quando isso acontece, ele fica registrado na memória, né, no subcórtex ali, que é a parte responsável por manter a sobrevivência, por manter a vida. Então, muitas vezes, ele vai fazendo associações para proteger, para se tornar mais fácil um comportamento que às vezes vai proteger aquela pessoa. E esse comportamento ele vai se refletindo e se repetindo até na fase adulta, né? Então, o trauma, ele traz esse impacto muito forte. Ele também impacta questões de aprendizagem, de memória, de percepção, porque como ele acontece ali nesse sistema mais primitivo do cérebro, que é o responsável, né, ali pelo hipocampo, pela solidificação de memórias, então ele precisa ficar ali para proteger aquela pessoa de uma situação parecida com aquela. Michele, por exemplo, duas crianças podem viver a mesma situação. Eu sei que cada uma vai trazer um significado diferente, mas uma pode viver esse trauma e outra não? Sim, porque também tem a ver com o recurso que a pessoa tem no momento como eu disse, não é a situação em si, mas é a leitura que a pessoa faz da situação. É ela se ver sem recursos e sozinha naquele momento de uma emoção muito intensa. Normalmente uma pessoa que vive uma situação traumática de fato, quando acontece de fato, ela pode ter esquecimento por conta de defesa do trauma, mesmo ele existindo ou não? Assim, só para me pontuar um pouquinho, todo trauma ele é um trauma de fato.
né? Entendi, O que a gente pode diferenciar seria sistema de traumatização de TEPT. O que é o TEPT? O TEPT, que é o estresse pós-traumático, ele é um evento que acontece com uma intensidade, um evento único com uma intensidade muito grande e que geralmente ele vai trazer consequências para a pessoa. Então ele é diferente do trauma crônico. O que é o trauma crônico? É o trauma que vai acontecendo diariamente na vida, geralmente, da criança ou do adolescente. Convive, por exemplo, com uma situação de violência, né, doméstica, ou que convive também com questões de abuso, não necessariamente o abuso sexual, mas também o abuso físico, psicológico. Seria a repetição da mesma situação, é isso? Sim, é aquela situação de violência, né, recorrente, que vai gerando um trauma crônico naquela pessoa. E isso, de certa forma, ele também pode se impactar nas questões de memória, de aprendizagem, porque o trauma ele gera, sim, alteração também na estrutura cerebral, né? E muitas vezes é perceptível? Nem sempre. Por exemplo, existem situações que podem ser até mesmo sintomas próximos da hiperatividade, por exemplo, que na verdade não necessariamente é uma hiperatividade, ela também pode ser uma forma que aquela pessoa tem de reagir por não se sentir segura no ambiente, né? Por ele conviver demasiadamente numa situação de trauma crônico, é a forma que ele tem de lidar com aquela situação. Então, quando o nosso cérebro interpreta uma situação de perigo, ele prepara aquele organismo, aquele corpo para reagir, para lutar, fugir ou às vezes colapsar. Então, quando isso acontece, o corpo ele prepara todo o organismo para essa situação, né? Como a maioria das situações do trauma são situações emocionais, psicológicas, ainda assim o corpo faz toda essa preparação, né? Libera ali hormônios, né? O cortisol, para que a pessoa consiga enfrentar aquela situação. E todo esse cortisol, toda essa preparação que o corpo faz, mas essa luta e fuga não acontece, acaba que essa energia visceral, ela fica armazenada no corpo. E por isso que muitas vezes a pessoa pode ter comportamentos parecidos com, por exemplo, a hiperatividade, né? Que é uma agitação até motora mesmo na pessoa. Que interessante, né? Muito. A gente não sabe a realidade que a pessoa vive, né? Os traumas que ela já passou. E às vezes chega diante do profissional ou até mesmo da família que não tem essas compreensões e pode tratar o outro como se tivesse um diagnóstico que não existe, né, Michele? Mas às vezes nem ela sabe. Nem ela sabe, é porque o trauma, ele não, muitas vezes a pessoa não compreende dessa forma. Por quê? Porque quando eu olho para o meu passado hoje, eu olho para o meu passado com um olhar de adulto. Então, quando eu olho para aquela criança que vivenciou, né, aquela experiência, mas que casou, que cresceu, que se formou, que hoje é um profissional e tem dado conta da vida, ele não consegue identificar que algumas limitações em algumas áreas da vida dele pode estar necessariamente ligado a essa questão do trauma. Só quando se começa a trabalhar. E muitas vezes também o cérebro, que é ele que faz todas essas associações, ele pode fazer uma associação que não tem muito a ver com o fato inicial. Um exemplo, uma pessoa uma criança que foi fazer uma apresentação na escola, de algum trabalhinho ali, né? E a tia chamou a atenção dele e os amiguinhos ali da sala começaram a rir. Então, e aquilo para ele foi muito intenso. Hoje, um profissional formado, um adulto, ele é convidado para dar uma palestra. Só de ele imaginar aquela situação, de ele exposto na frente de outras pessoas, ele já começa a ter alguns sintomas, né? Sudorese, taquicardia. Ele não vai saber que foi não por necessariamente causa daquilo, ele consegue né? fazer essa associação. Sim. Muitos dos nossos comportamentos, Michele, muito do que a gente vive hoje, com certeza é reflexo, ou não sei se quase tudo, é reflexo da nossa infância, do nosso passado, né? Essa construção que nós somos hoje, e a gente realmente não sabe.
onde que foi, onde que começou, Não. né? Onde que tá isso. Por isso é tão importante um profissional, por isso é tão importante a gente trabalhar essas questões emocionais e se aprofundar nisso para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que talvez se identificou aqui com alguma questão, porque todas as pessoas, eu acredito que passaram por um trauma na vida. Não existe como ter Existe ninguém alguém sem que não trauma. tem trauma? Até porque o trauma, a gente brinca muito, o trauma começa em casa. Né? Sim, sim. Porque por mais que pais tenham toda aquela preocupação do cuidado com os filhos, de novo, o que traumatiza é a interpretação que a criança dá para a situação. Os pais, os irmãos, né, são sempre ali o nosso primeiro ambiente, Sim. né, familiar. É o primeiro Gente, ciclo a de gente tem que relacionamento. depender de Deus demais, não é verdade? Muito. Porque é igual você está falando, nós não temos controle. Não tem. É claro que tem situações que nós forjamos com consciência, mas em muitos, igual você falou, a gente tenta proteger os nossos filhos, a gente quer dar o melhor, a gente quer ensinar, e muitas vezes nós, né, não temos condições, né, de entrar dentro da pessoa e fazer uma leitura nossa dentro da pessoa, né? Isso depende, precisa ter essa dependência de Deus, né? Mas Michele, conta pra nós em relação a mulheres. A gente sabe que você trabalha muito com mulheres. E você pega muitos casos de abusos, né, na questão da sexualidade feminina? Sim. Questões de abuso, na verdade, não são nem notificados da forma que precisaria ser, porque eu posso dizer que quase que de 80% a 90% das mulheres vêm até a mim, alguma coisa tem. E, de novo, muitas vezes elas não associam que aquilo pode estar ligado às dificuldades que ela tem na vida adulta hoje, porque às vezes são coisas assim muito sutis, né? Como eu disse, pode ser um passar de mão, né? Que a pessoa pode ter experienciado ali, mas que ele fica armazenado. Por quê? Quando o abuso está relacionado à sexualidade, ele dispara junto 3 emoções. Seria a vergonha, o medo e a culpa. Porque, querendo ou não, o corpo, ele é um corpo que sente prazer. Então, junto com o prazer, ele dispara também a culpa e o medo e a vergonha. Por mais que seja uma criança, o nosso cérebro tem uma sabedoria que ele demonstra que o carinho, ele não está muito coerente. Alguma coisa tem naquele carinho, naquele toque, né? Então a criança, ela percebe isso. Só que como são, às vezes, né, muito sutis, passa batido. E na fase adulta, mesmo que a mulher, ela espere, ela deseja aquela relação, né, ela quer ter aquele prazer sexual, o cérebro, na hora que às vezes acontece o toque, ele vai associar com aquela situação do passado e a mulher pode ter um comportamento que não é tão assertivo. Às vezes ela pode empurrar, né, o companheiro, às vezes ela pode começar a chorar. E aí a outra pessoa não vai entender. A outra pessoa o que não tá entende e às acontecendo. vezes nem ela mesma Nem ela entende. mesma. Por quê? Porque mexeu com o disparador. O que é o disparador? Disparador é aquilo que o cérebro entende, que ele associou com a situação inicial. Pode ser o toque, né? O toque íntimo, pode ser o cheiro, pode ser o ambiente, pode ser até uma fala que a pessoa fala ali na hora, que o cérebro fez associação de quando aconteceu aquela situação de abuso. Então, na hora que isso acontece, no cérebro ali, a amígdala, né, que é a área responsável ali por detectar o perigo, é como se ele começasse ali a gritar, e perigo, perigo, presta atenção. E como eu disse, o cérebro primitivo, a intenção dele é proteger, ele não é racional. Então, ele quer preservar a vida. Então, o que ela tem ali, o recurso que ela tem, provavelmente é o recurso que ela tinha e que ela ainda repete quando aconteceu o abuso, naquele momento. E aí é onde nos relacionamentos, porque em muitos momentos essa mulher pode estar com o marido, né? E é onde em muitos momentos isso vai trazer prejuízos para esse relacionamento, para essa sexualidade, para essa vida de casal. Sim, sim, porque por isso, né? Na hora que o cérebro entender que aquele disparador e fazer a associação, nem ela às vezes vai conseguir identificar. Porque, como a gente estava conversando antes,
nem sempre é lembrado o abuso, porque o cérebro também ele faz essa função para que a gente não fique no estado de retraumatização, ele faz ali uma dissociação, que a pessoa não entra em contato com aquela informação. Porém, o corpo, ele continua tendo essa informação para te preservar. É uma proteção. Então, os sintomas, eles não são negativos. É importante a gente entender que se existe o sintoma, é porque o corpo está demonstrando que existe algo ali que precisa de uma atenção, que precisa ser trabalhado. Cada coisa que a gente descobre. É isso mesmo, mulher. Isso é para você ficar atenta aí à sua vida, ao seu relacionamento, a alguma pessoa que você lida, que você entende que pode ter, porque, como a Michelle falou, nem sempre a pessoa lembra a situação, né, ou lembra da pessoa. Então isso é mais sério. Às vezes você está vivendo alguma dificuldade, alguma questão na sua vida sexual, que muitas vezes precisa de atenção, né, Michelle? Sim. E o autocuidado, né, o autoconhecimento é muito importante para poder identificar, né, Michelle? Porque pode ser que você esteja vivendo situações, até mesmo, como a gente acabou de comentar, a nossa vida toda, a gente passa por situações e a gente não identifica o porquê que nós vivemos situações adversas no relacionamento com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro. Às vezes a gente joga a culpa no outro e não sabe que às vezes o problema está em nós, né? E por que nós estamos vivendo aquele problema. Então, é importante, a gente quer deixar claro aqui para você, é importante o autocuidado no sentido de procurar ajuda, né? Se você está num caminho de desconexão com o seu cônjuge, por não compreender o que está acontecendo com você, procure ajuda, procure um profissional, né, Michelle? Sim. Qual que seria o seu conselho, Michelle, diante de tudo que você já tem vivenciado até aqui em relação à sexualidade das mulheres? O que você gostaria de dizer para essas mulheres em relação à vida delas com o seu parceiro, com o seu cônjuge, né, de coisas que de repente elas não conseguiam materializar, né, colocar em pratos limpos a sua realidade? O que você gostaria de falar para essas mulheres? Bom, que nós entendemos que o Senhor nos criou para que nós tivéssemos prazer, né? Como plenitude, mulher, né, viver essa plenitude ali e ter a plenitude em todas as áreas da nossa vida, inclusive essa área que é tão importante, né? Que imagino que você já tenha trago isso, mas o tanto que o prazer sexual traz benefícios, né? Libera hormônios ali do prazer, traz relaxamento, né? Melhora a pele e tantas outras coisas. Então, é importante a gente ficar atenta a isso. O que eu diria é assim, se a pessoa tem o desejo, tem um marido carinhoso, atencioso, e ainda não está dando certo, procurar ajuda. Né? Porque realmente era para estar acontecendo. O nosso corpo, como eu disse, ele já é preparado para esse processo de autocura desde que a segurança, desde que a pessoa se sinta segura, desde que a pessoa ela percebe que ela está amparada, aí o cérebro ele tem condições para trazer essa autocura também. Então pode ser às vezes que a pessoa, só de ela se abrir com o esposo, né, de trazer de comentar essa dificuldade, se ela conseguir associar essa dificuldade com o abuso, por exemplo, e ela trazer essa questão e falar sobre isso, ela vai ter condições de identificar os disparadores. O que é? Olha, amor, eu não gosto quando faz desse jeito, ou eu prefiro que seja dessa forma, né? Para que eles vão acertando as coisas. Mas dentro da terapia, o que é possível de se fazer? Como eu disse, eu trabalho com terapia de neuroprocessamento. Então é possível a gente refazer o registro, vamos dizer assim, aquela informação que está armazenada na memória, como que esse cuidado, esse carinho ali sexual, ele é um carinho perigoso. Nós conseguimos acessar essa memória e trabalhar para que ela seja ressignificada. Então a pessoa não vai esquecer, ela vai simplesmente trazer a informação para o cérebro de tempo e espaço. Ou seja, realmente eu passei por essa situação, foi desagradável, foi triste, porém, hoje eu sou uma mulher adulta, que eu tenho direito a ter o prazer sexual, que eu desejo ter esse prazer sexual, e aí ela pode, é o cérebro que vai fazendo essa informação, com as técnicas certas, né, e ele se sentindo seguro para isso.
Uau! Gente, esse conteúdo Uau! é de grande valor para sua vida. E se você ficou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai ser importante. Você já se inscreveu aí no nosso canal? Fala pra nós, Michele, qual que é o seu Instagram? De repente você, mulher, quer procurar a Michele, quer tirar informação, procure ela. O meu Instagram é @psicóloga Michele Alves. Michele simples, gente, com L só e E, tá bom? Por quê? Posicionamento. Sempre.